Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para mais um encontro, onde eu tinha preparado alguns temas relacionados à realidade política do nosso país, porque quanto mais a gente entende as coisas que estão acontecendo no mundo da política, a gente compreende também aquilo que nos afeta concretamente. Nada é obra do acaso. O transporte, o saneamento básico, o guarda de trânsito, o posto médico, a saúde de uma maneira geral, a educação, todos esses assuntos são governados por homens, que são escolhidos em sociedades como a nossa, né, por pessoas como eu e você. Então, quanto mais a gente tem a clareza do funcionamento dessas estruturas, mais a gente consegue, né, atuar, a gente consegue se confrontar para que elas se moldem, né, melhor ao que nós queremos enquanto povo civilizado. Por isso eu ia discutir com vocês apenas essas questões, mas tem uma situação que diz respeito a um passado muito recente aqui no nosso país que vitimou mais de 700 mil pessoas. E essa história está voltando lentamente à tona. E é importante que ela esteja voltando à tona por caminhos transversos, né? E esteja movimentando criminosos para se colocarem a cabeça para fora do buraco, porque vai ficar mais fácil da gente entender como eles agiram, o que eles pretenderam e o que eles estão fazendo nesse momento. E qual foi a vinculação dessa gente com o ex-mandatário do nosso país, que é conhecido mundialmente como um genocida, alguém que matou pessoas com seu comportamento omissivo e aquilo que fez aqui no nosso país. E, infelizmente, ele contaminou muitas pessoas ao seu redor com a sua prática, os seus métodos, a sua ignorância abissal. Mas agora a verdade está chegando cada vez mais e eu quero conversar com vocês sobre alguns aspectos de situações novas que estão acontecendo e conversarmos também sobre algumas situações que estão acontecendo com o governo Lula e os enfrentamentos que estão sendo desenhados e o cerco que está se tentando fazer em algumas estruturas do governo. Bom, vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada é muito importante sempre convidar você está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, a se inscrever aqui conosco, você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, né? Mande para as pessoas que você conhece, enfim, participe das nossas conversas que eu faço aqui com vocês todos os dias entre 5 horas, 5h30 no nosso chat, né? Às vezes eu vou um pouquinho mais longo aqui no nosso papo, né? Enfim, e se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à disposição das pessoas que se identificam com os canais como o nosso aqui, né? E não esqueça de mandar também o seu joinha e o seu comentário, porque aqui são muito importantes, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, hoje mais cedo, eu comecei aqui o nosso papo falando da condenação, né, que essa associação e alguns laboratórios, essa associação chamada Médicos pela Vida, de 55 milhões. Tem alguns números que são muito importantes, né? Os laboratórios faturaram mais de 750 milhões de reais com a venda desses medicamentos imprestáveis. Eles são bons para outras coisas, mas não para aquilo que a gente vivenciou aqui no país, né? E isso não sou eu que estou dizendo, isso é a ciência do planeta que está dizendo isso. Porque, gente, se esse troço fosse bom, os países todos estariam adotando. Isso não aconteceu. O Brasil foi uma coisa excepcional. Bom, e se a gente teve aqui a montanha desses medicamentos, então era para a gente ter aqui um número muito menor de pessoas que morreram em função disso, né? E olha que nós tivemos aqui no nosso país, lutando contra a maré, todas as instituições de ciência, as universidades, as rádios, as televisões de uma maneira geral, pelo menos aquelas que estavam comprometidas, né, em não deixar o povo morrer, enfim. Todo mundo, os governadores de vários estados, prefeitos, políticos de uma maneira geral, cientistas, instituições, médicos, enfermeiros, profissionais, se não fosse toda essa gente junta, a gente teria um problema muito maior no nosso país, porque nós lutamos contra a gente que estava invadindo o hospital, estava contaminando pessoas, estava aglomerando e mais, estava mexendo com o nosso estado de espírito. Então, essas pessoas foram protegidas pela ação criminosa
criminosa da Procuradoria-Geral da República do nosso país, que deveria defender a sociedade, mas fez vistas grossas para esses criminosos todos. Eu tenho muita esperança que o próximo Procurador-Geral da República, nomeado pelo presidente da República, presidente Lula, que ele realize uma força-tarefa para passar um pente fino no que aconteceu na Procuradoria-Geral da República. É fundamental que a gente saiba o que aconteceu ali também, para a gente entender porque tantos criminosos ainda estão soltos. E aí, a situação reveladora desses últimos dias, né? Então, essa entidade aqui, Médicos pela Vida, eles foram condenados, junto com laboratórios, a pagarem 55 milhões de reais, né, de danos morais pelo que fizeram. E aí fazem uma nota de esclarecimento sobre a condenação do Rio Grande do Sul, porque foi a Justiça do Rio Grande do Sul. Eu vou fazer uma representação junto ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, sem prejuízo da gente poder fazer também representação junto ao Ministério Público Federal, contra essa nota aí que não está assinada. Está no site dessa gente, mas é uma nota criminosa. Por quê? Porque nós ainda temos casos remanescentes de doença aqui no nosso país, apesar da pandemia, a epidemia ter sido declarada já no fim do estado de emergência, mas não significa que ela acabou e que a gente tenha que desguarnecer, que agora a gente possa permitir que pessoas mintam, que pessoas joguem desinformações pelas redes de uma maneira geral. Então eles emitem aqui uma nota e dizem, ó, fomos todos surpreendidos pela decisão que foi divulgada no site do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul. É importante destacar que os Médicos pela Vida é um movimento composto por dezenas de milhares de médicos no Brasil e na América Latina, independentemente de sua ligação com a Associação de Médicos pela Vida. Durante a pandemia, esses profissionais se empenharam em estudos intensivos buscando as melhores evidências científicas de acordo com a hierarquia da medicina, tararada, e eles vão indo. E aí, a nota, gente, está dizendo aqui que eles não estavam errados, não. Errados estão todos os cientistas do planeta, eles tiveram certos, né? E aí, no final, eu comentei com vocês que eles colocam aqui a seguinte expressão. Para finalizar, voltamos a repetir a afirmação que sabemos ser inconveniente e perturbadora. Inconveniente e perturbadora para quem, né, cara pálida? Sim, sempre existiu e continua existindo tratamento eficaz da doença, com medicamentos seguros, baratos e sem patentes. Ou seja, eles são reincidentes na mentira, na falcatrua, no charlatanismo. Milhares de brasileiros foram deixados à própria sorte, como questiona o professor infectologista Didier Raoult. Index, tarará, e é ilegal salvar vidas? Gente, eles citam um charlatão que foi condenado na França, teve que pedir desculpas porque ele foi uma pessoa de movimentos anti-vacina. Ele continuou até poucos dias atrás dizendo que a vacina era um troço imprestável, que não existe evidência que a vacina tenha feito alguma coisa de positivo. Então, o que a gente faz com um cidadão como esse? Eu não sei como é que ele está solto na França ainda, né? Isso certamente lá os franceses nunca imaginaram que pudesse ter um negacionista falando para cima e para baixo, então eles talvez não tenham condição de criminalizá-lo, mas é uma pessoa que, com o seu comportamento criminoso, atinge entidades como essa que a gente está vendo aqui no nosso país, que atinge pessoas. E aí depois você vê os comentários aqui, um monte de médico, né, escrevendo aqui, olha, eu prescrevi, graças a esse remédio, as pessoas foram salvas, outras pessoas colocando testemunhos aqui. Evidentemente, muita gente ganhou um dinheirinho, né? Na época, gente, quando surgiu essa falcatrua aí, eu andei ligando para uma série de médicos que se colocavam como médicos que iriam prescrever o tal tratamento precoce, e você não encontrava vaga porque as consultas eram caras, né? E você tinha que marcar com muita antecedência, que estavam entupidos. Eles encheram os bolsos dos jalecos, né, de dinheiro. E aí, quando você vê o resultado prático disso, a gente percebe o seguinte. Nas cidades onde as pessoas mais acreditaram no patife, no cretino, não dá como a gente falar de outra forma, né? No assassino, e que teve os cúmplices de jaleco branco também, como cúmplices, aconteceu foi isso aqui, ó. Mortalidade por Covid dobrou em cidades bolsonaristas, mostra estudo. É só vocês pesquisarem à vontade, vocês vão chegar em vários canais a essas evidências. As pessoas que mais acreditaram no genocida foram as que morreram. As cidades onde a gente teve mais pessoas envolvidas com o que estava prescrevendo o ex-presidente da República foi onde nós tivemos o maior desastre.
Cidades que mais apoiaram o Bolsonaro em 2018 tiveram as piores taxas de mortalidade por Covid de 2021, aponta estudo da Lancet, que é a revista mais prestigiada, né, no campo da medicina. E aí eu pesquisei aqui um jornal francês, aqui está traduzido para o português, que diz o seguinte: professor Didier Raoult, temos provas que a vacina não funciona de jeito nenhum. Isso aí foi de janeiro de 2022, gente. O cara estava dizendo isso. E aí tem vídeo que ele confirma esse tipo de situação. É só, eu vou colocar para vocês, está em francês, né? Mas dá para colocar a tradução embaixo. Aí com mais notícias, né? Essa aqui de novembro de 2022. Guru da cloroquina alterou dados, pelo menos 4 pacientes e distorceu o estudo, diz TV francesa. Gente, é um picareta reconhecido internacionalmente por fraudar pesquisa. Ele já foi pego várias vezes fazendo esse tipo de coisa. E aí esses médicos aí, ou essas pessoas que se intitulam como médicos, estão usando o cara como referência para esse tipo de legitimação da nota, né? Então, eu vou fazer uma representação, vamos ver aqui se pelo menos o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul responde, né? Porque quando a gente faz alguma coisa lá na PGR, você está chovendo no molhado, né? Mas aí a história com eles não acabou, não. Existem meios aí da gente ir para cima dessas criaturas, né? Então está aqui o indivíduo aqui, colocado para vocês, né? Bom, e aí nessa parte final aqui do nosso encontro, o governo Lula. Gente, o período de 6 meses que os governos têm em relação aos veículos de comunicação, normalmente eles pegam mais leves, né? Porque o governante está vindo ali com muita legitimidade, a gente teve aqui uma cerimônia muito emocionante, mas aí eles não querem perder nada. Então qualquer coisinha que mexa nos privilégios da Casa Grande, eles vão indo para o ataque. Então as matérias estão dando conta que o governo Lula começa a ficar sitiado pelo Centrão, pelos políticos que estão no Congresso Nacional, mas eles escondem uma série de informações corretas, né? Matéria do Estadão. 17 ministérios de Lula podem desaparecer se MP do governo caducar. Saiba quais são. Eles colocam os ministérios aqui que podem acabar e virar a mesma configuração do Bolsonaro. Gente, não existe impossível quando a gente está lidando com direito. A questão toda é que o governo pode estabelecer mecanismos jurídicos para fazer aquilo para qual ele foi eleito, para governar. A Constituição Federal diz que o Poder Executivo é executado pelo chefe do Poder Executivo. Ele que organiza a máquina. E no caso do governo atual, não houve aumento de despesa, porque isso seria o único empecilho para a configuração do Congresso, do governo, ser alterado. Agora, o Congresso não pode ficar alterando a configuração do governo, não pode estar interferindo. Eu comentei com vocês, isso seria uma interferência de um poder no outro. Se isso for judicializado, o governo vai ganhar. Então, o governo Lula está tentando agora, pela negociação, né, resolver esse problema, mas se não resolver pela negociação, baixa um decreto ali e vai governar, não tem como, não vai deixar de existir. Mas estão fazendo muito terror, né? Ao mesmo tempo, a gente vai vendo que lá o pessoal que está querendo desgastar também o governo outra frente, eles estão sendo denunciados aqui por uma matéria no Estadão, e outros canais, outros jornais também, né? Com essa situação aqui. Integrantes da CPMI espalharam teses falsas sobre infiltrados em atos, né? Isso aí na CPI do 8 de janeiro. Então tem aqui os políticos todos que estão com essa teoria maluca que aquilo tudo que a gente viu no dia 8 de janeiro foi culpa de infiltrados. Ah, é? Então, vamos ver se eles sabem quem são esses infiltrados, né? Cadê os infiltrados, né? Então, gente, é uma gente maluca e criminosa, né? Não necessariamente nessa ordem. Voltando aqui ao governo, a gente viu um ato muito interessante que foi essa coisa dos automóveis populares terem voltado ao debate com todas as matérias que a gente está vendo aí, né? Haddad afirma que plano para carros é tópico e deve durar de 3 a 4 meses. Bom,
todas as questões que estão sendo tratadas agora, nesses primeiros meses, são tópicas e são emergenciais, porque o governo ainda não conseguiu nem estabelecer ainda uma política fiscal, não conseguiu ainda se estruturar. Isso está demorando e cada vez que demora fica mais difícil fazer projetos a longo prazo aqui no nosso país. A discussão principal tem sido só sobre o dinheiro. Salvo o dinheiro dos banqueiros, o que é que vai se fazer com o resto do orçamento? Aí a gente está vendo essas discussões muito pouco politizadas. Os jornalões vão falando, já começando a botar as ferramentas para fora, né, da caixa. Incentiva as montadoras de novo, embaixo. Aí vocês vão ver aqui como é que eles vão já acentuando o nível de pancada. Lula perdido da Silva. Sem plano estratégico para o país, o petista parece desorientado. As crises já engolfam um governo de apenas 5 meses e formam o retrato de um presidente fora do prumo. É essa a visão que eles querem colocar. Quanto mais eles fomentarem isso, mais o presidente fica refém, né? Ele fica sujeito a que forças políticas comecem a conspirar de uma forma mais concreta. Vai se criando um senso comum que ele está perdido, que ele está fraco, que ele não está fazendo isso, que ele não está fazendo aquilo, que ele não sabe para onde está indo. Por isso eu tenho cobrado aqui todos os dias que o presidente da República tem que fazer lives, pelo menos 2 lives por semana, para falar sobre isso, para falar sobre as coisas boas, falar por que está tendo isso, como é que vai movimentar a indústria, as indústrias periféricas, o que vai se representar no emprego aqui no nosso país, na cadeia produtiva, enfim. Mas isso acaba sendo comentado pelos jornalistas de uma maneira geral, né? Uma notícia muito interessante essa aqui, de vir a COP aqui para o Brasil, seria uma coisa também que o Lula poderia estar falando muito. Lula anuncia a COP no Brasil, ministros falam em reverter perdas de marina. E aquilo que eu estou dizendo para vocês, né? Aqui um outro jornal também dando pancada, a Folha de São Paulo, chamando de carro impopular. Governo Lula repete velhos erros ao subsidiar automóveis, dessa vez sem planejamento mínimo. E mais notícias. Lula busca opções para reverter desmonte de MP, mas admite base frágil. Então, gente, o desenho de desgaste está todo montado. Se o presidente da República não vier para o confronto que eu digo, vir falar com a sociedade, vir escutar, ganhar apoio para conseguir mostrar para os políticos que ele não está sozinho, que ele não é essa figura que estão apresentando, aí a situação vai ficar mais complicada mesmo. E reverter no futuro um nível de corrosão muito grande fica muito mais complicado. Ainda bem que tem mais gente como vocês aqui e outras tantos em outros canais que estão prestando atenção nisso, estão ajudando, né, a que o governo perceba a coisa que está acontecendo, pelo menos aqui nas redes sociais. Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e os criminosos de jaleco que se cuidem. Tchau.